Estamos com sono ainda. Graça e paz. Glória a Deus. Queridos, paternidade. Um tema bem interessante, gostoso de falar, dolorido de falar, porque nós vivemos num mundo onde está cheio de órfãos. E quando fala de órfãos, não fala só de órfãos do pai terreno, mas do nosso Pai do céu. E nós muitas vezes não compreendemos essa orfandade, não entendemos essa orfandade. E ela geralmente é fruto, às vezes, das ações e atitudes do nosso Pai da terra. E hoje Deus nos traz aqui para que nós possamos entender, e o tema eu coloquei, entendendo a paternidade e vivendo o propósito no amor de Deus, o Pai. Coloque a mão no seu coração. Fale assim: eu sou filho. Eu sou filho. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido comigo. Obrigado, Pai, porque em todos os caminhos o Senhor me guiou. Amém, queridos. Esse mês está destinado para que a gente consiga entender realmente a nossa paternidade de Deus. É um tema gostoso de falar. Para mim, quando a pastora falou para eu ministrar, foi um desafio que eu aceitei com alegria no coração. Porque eu tenho uma história com o meu pai terreno aqui, depois, mais à frente, vocês vão ouvir um pouquinho dela. E ao mesmo tempo que eu aceitei com alegria esse desafio no coração, quando eu preparava, durante essa semana, enquanto eu orava, enquanto eu pedia direção para Deus, Deus foi ajustando ainda alguns pontinhos que precisavam ser ajustados. E é isso que Ele quer fazer conosco, nesse mês, durante esse mês todo. Ele vai nos trazer aqui todos os domingos para Ele falar um pouquinho e demonstrar o amor que Ele tem conosco e a paternidade que Ele tem com cada um de nós. E que as nossas vidas, o nosso direcionamento não depende somente das atitudes do nosso pai terreno, mas sim da nossa entrega, da nossa devoção ao nosso Pai verdadeiro. Aquele que nos tirou de muitas enrascadas, aquele que nos guiou por caminhos, nos tirou de caminhos muitas vezes tortuosos. Infelizmente, nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, no nosso dia a dia, nós enfrentamos lutas, carregamos junto conosco alguns problemas que foram realmente direcionados pelas falhas, pelos erros, pelos pecados do nosso pai. E nós não entendemos e não compreendemos isso. Porque o que nós esperamos do nosso pai? Nós esperamos realmente que ele seja o cara dentro da nossa casa. Infelizmente, quando isso não acontece, nós somos levados a tomar algumas decisões, às vezes que não queremos, ou somos levados por alguns caminhos que nós muitas vezes não entendemos. E as nossas lutas que nós enfrentamos, normalmente elas são reflexo dos ensinamentos, falta de ensinamentos, às vezes negligência, às vezes excessos que são cometidos pelo nosso pai. A ausência, às vezes, do pai dentro da nossa casa faz com que a gente não tenha o entendimento do nosso pai lá do céu. E às vezes a gente tem uma ausência de Deus na nossa vida. Por isso que há necessidade de estarmos aqui ouvindo sobre a paternidade, ouvindo do amor dele conosco, ouvindo que em todos os momentos, todos os passos ele estava conosco, vai nos trazer de volta, como a pastora falou aqui de início, essa identidade de filhos. Essa identidade que nós perdemos muitas vezes por não termos o nosso pai presente.
E é essa identidade que nós vamos sair daqui no final desse mês, na consciência de que é isso que nós somos, filhos de Deus. Nós carregamos nas costas muitas vezes pesos, fardo, que conscientemente ou inconscientemente foram colocados pelo nosso Pai. E foram imputados por Ele e muitas vezes deixa uma lacuna no nosso coração. E nós buscamos preencher essa lacuna com outros amores, vamos colocar assim. Nós vamos buscar outras formas de preencher isso, esse vazio, porque nós não entendemos que o único amor que pode preencher esse nosso coração é o amor do nosso Pai verdadeiro. Deus hoje quer nos mostrar que as falhas, os erros, os pecados cometidos pelo nosso Pai não determinam e não direcionam a nossa vida. Nós temos em nossas mãos a oportunidade de saber que o direcionamento das nossas vidas é pelo próprio Deus. E para que a gente consiga compreender isso, nós vamos ver também que hoje nós vamos ouvir aqui 3 histórias. Nós vamos entender que primeiro até na Bíblia, os pais mesmo no direcionamento de Deus, mesmo não querendo, mesmo sabendo que Deus tinha um propósito para eles, eles falharam com seus filhos, porque foram humanos. Até na Bíblia nós vamos ver isso. Então nós vamos acompanhar hoje 3 historinhas. A primeira nós vamos ler lá em Gênesis 21, do 14 ao 21. Gênesis 21, do 14 ao 21. Quem conhece Abraão? Quem conhece Abraão? Pai de? Ele falhou. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz dali onde ele está. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Esse menino, a qual retrata aí, é Ismael. A história de Ismael é um grande exemplo de que mesmo com a ação do pai, o propósito de Deus na vida dele se cumpriu. Por que a ação do pai? Abraão é um homem muito conhecido, é o pai das nações, o pai de multidões. Como que ele pode ser taxado de uma maneira que ele errou, que ele falhou? E aí nós vemos na Bíblia que Deus tinha um propósito. A história de Abraão e Sara, Deus fez uma promessa para eles, que eles teriam um filho, o filho da promessa. E o tempo passa, o tempo vai passando, eles vão ficando cada vez mais velhos, eles vão ali sabendo, tentando de todas as maneiras, e o filho da promessa não chega. E aí eles tentam com as forças deles, vamos colocar assim, ou da maneira dele. Viu? Sara falou para ele: eu não posso te dar um filho. Eu não posso fazer com que a promessa de Deus cumpra, porque eu sou estéril. Então pega e vai ter um filho com Agar, a concubina. E assim Abraão obedece e eles têm um filho. O primogênito de Abraão, Ismael, nasce. O primogênito de Abraão, mas não é o filho prometido por Deus.
E aí, depois de um tempo, Ismael começa a crescer, começa a se tornar um adolescente. Nasce, então, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido para Abraão e Sara. E eles começam a crescer. Então, quando a Bíblia relata que quando Isaac vai desmamar, Ismael zomba dele. Ismael brinca com ele. Isso faz com que Sara se revolte, com que Sara fique irada, e faz com que ela fale para Abraão: você precisa mandar eles embora daqui. Você precisa fazer com que eles sumam daqui. Porque onde já se viu? Olha o que está acontecendo com o nosso filho. E Abraão, como eu disse, mesmo não querendo, ele toma essa atitude. Ele pega, ele dá uma ordem para que Agar pegasse o seu filho. E a Bíblia fala que ele dá apenas um pouco de pão e um odre com água e os manda para o deserto. Que lugar gostoso para caminhar. O deserto. Que lugar bom para que um pai mande um filho, para que um pai fale para o seu filho: vai para lá, porque aqui não é o seu lugar. Era plano de Deus, sim, que Agar levasse o filho dali. Porém, agora você imagina a cabeça de um adolescente, a cabeça de um jovem, aquele que também tinha direito à herança, aquele que também tinha direito ao amor, aquele que também tinha direito ao carinho do pai, agora ser mandado para o deserto, com apenas um pouco de pão e um odre de água. E eles saem, sem expectativa alguma, sem esperança nenhuma de que algo bom fosse acontecer. E aí eles vão para o deserto, e a Bíblia fala que a água acabou. E aí então, Agar já espera o quê? Não temos mais solução. Agora vamos esperar a morte. E ela não quer ver o seu filho sofrer. Ela não quer ver ali o seu filho chorando. Ela deixa ele embaixo de uma árvore e se retira a um tiro de flecha, cerca de uns 100 metros, para que ela não visse o sofrimento do seu filho. Sofrimento esse causado por uma ordem de um pai. Um pai que olhou muitas vezes para o lado da outra mãe, para o sentimento da outra mãe, e falou para Agar: pega o seu filho e vão para o deserto. Então você imagina o que pode ter passado pela cabeça daquele adolescente. É um tempo de formação, é um tempo de aprendizado, é um tempo onde ele estava ali sendo preparado para a vida. Ele simplesmente é deixado de lado pelo pai. Ele simplesmente é abandonado pelo pai, à própria sorte, sem amor, sem carinho, sem cuidado, sem direcionamento, sem herança. Ele é mandado embora. E aí, embaixo daquele arbusto, a Bíblia relata que ele também chora. Tamanha angústia talvez no seu coração, sofrimento no seu coração, ele chora. E aí, quem ouviu o choro do menino? Deus. Quem ouviu o sofrimento do menino? Deus. Quem ouviu o desespero do menino? O próprio Deus. Porque a Bíblia fala assim: Agar, o anjo não falou para Agar: Agar, ouvi o seu choro, ouvi a sua súplica, ouvi o seu pedido, ouvi o seu clamor. Não, ouvi o choro do menino. Porque a preocupação de Deus era com ele, porque a promessa de Deus era para ele também. A Bíblia relata que ele seria um pai de nações também. Isso nos prova que o propósito de Deus para a nossa vida independe das circunstâncias qual estamos enfrentando,
ou qual caminho estamos tomando. Se estamos passando num deserto, Ele está conosco. Se estamos sedentos por algo, Ele está conosco. O direcionamento de Ismael pelo pai foi um, mas o propósito de Deus para ele era outro. E era nisso que Deus estava olhando. E era isso que talvez Abraão não se atentava. Talvez Abraão não soubesse. Talvez Abraão ficou ali com o coração também partido, porque teve que tomar uma atitude. Mas o propósito de Deus era muito maior do que o propósito de Abraão. A Bíblia relata ainda que Ismael cresce. E como ele tinha uma promessa, Agar acha uma esposa para ele. E aí, o propósito de Deus na vida de Ismael vai se cumprindo. O propósito que ele tinha para que ele se tornasse realmente uma nação é cumprido. Quantas vezes não nos sentimos sozinhos? Quantas vezes não nos sentimos abandonados? Quantas vezes não nos sentimos deixados de lado pelo nosso próprio pai? Quantas vezes não nos sentimos inferior, pequenos, pelas atitudes do nosso pai? Existem alguns tipos de pai. O ausente, aquele que simplesmente some. O presente, que está ali no dia a dia, tentando fazer com as suas forças, demonstrar realmente o seu amor. O presente, porém, ausente, que é aquele que só está ali no meio, só está dentro da casa. Muitas vezes rígido demais, muitas vezes passivo demais, que não toma o seu posicionamento de pai. E isso faz com que nós venhamos a crescer frágeis para o mundo. E aí nós entramos na Bíblia e vemos a história de Ismael, aonde o pai direcionou ele talvez para a morte. E aí nós vemos que ao final, quem estava no controle da vida dele, quem estava direcionando a vida dele era o pai verdadeiro. E quando ele tem a identidade do pai dele entendida, o propósito de Deus se cumpre na vida dele. Amém, queridos? A segunda história, nós vamos falar um pouquinho do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Uma história muito conhecida por um filho rebelde. Um filho que decide por si só tomar o caminho da vida, tomar o rumo da vida dele. E muitos de nós esquecemos de olhar de uma outra forma ou por uma outra ótica. Sempre é a passagem do filho rebelde, do filho pródigo, e nós não olhamos pela passagem do pai amoroso, do pai carinhoso. O filho, na verdade, resolve então pedir para o pai: ó pai, me dá a parte da minha herança, a qual eu tenho direito, dá essa parte minha, porque eu agora quero gastar da maneira com que eu quiser. Eu quero sair por esse mundo, quero conhecer esse mundo, quero entender como é esse mundo, e eu quero viver da minha maneira. O pai poderia dizer assim: não está na hora ainda não, fica aqui que você tem muito que aprender ainda, você tem uma vida toda pela frente, lá na frente você pode mais não. Muitas vezes nós temos que entender com os nossos erros. E aí, esse pai então decide, pega a parte dele e entrega para ele. E quando ele sai por o mundo, sai andar por ali, chove de amigos dele, todos ao seu redor,
todo mundo cercando ele, e ele era o cara, porque ele tinha dinheiro, ele estava com tudo. Só que o dinheiro, ou as coisas terrenas, elas têm um tempo determinado para acabar. Apenas as coisas do céu não têm tempo determinado para acabar. E quando acaba o seu dinheiro, quando acaba ali a parte da fortuna, ele já estava, quando ele se dá conta, ele está comendo a lavagem dos porcos. Olha o que é ação, sem pensar, sem o entendimento da identidade como filho, faz com que nós muitas vezes andemos por caminhos e só vamos nos dar conta quando estivermos comendo lavagem dos porcos. Foi isso que aconteceu com ele. Quando ele se dá conta, ele está lá. Ele vê que os servos do pai viviam melhor que ele. As pessoas que trabalhavam para o seu pai estavam comendo melhor que ele, dormindo melhor que ele. Foi a atitude do pai que fez isso para ele? Não. Foi a atitude própria dele. E aí entra o papel do pai. Ele fala, viu, agora eu quero voltar. Eu estou arrependido do que eu fiz. Eu estou arrependido de tudo que aconteceu comigo aqui. Eu preciso voltar para a casa do pai. Porque lá eu tinha carinho. Lá eu tinha amor. Lá eu tinha proteção. Lá eu tinha alimento. Lá eu tinha onde dormir. E hoje eu não tenho nada disso. Qual atitude a gente espera muitas vezes de um pai depois que o filho desfaz dele ou desonra ele? Que ele seja um pouco mais rígido, talvez. Não. Aqui você não pisa enquanto você não se consertar. Você que escolheu isso. Muitas vezes as nossas atitudes aqui são assim. Você que escolheu isso. Não foi culpa minha. Vai resolver a sua vida agora da maneira com que você achar que seja correta. Vai resolver os seus problemas agora, porque você foi por esse caminho, você que escolheu por onde andar. E o interessante é que isso não acontece. A Bíblia fala que quando o filho está chegando, aquele pai parece que estava esperando há muito tempo que ele voltasse. Há muito tempo que ele se arrependesse daquelas atitudes, daquelas falhas dele e voltasse. E quando o pai vê o filho vindo lá longe, a Bíblia relata que o que ele faz é correr ao encontro dele. Olha que gostoso. Nós erramos, nós falhamos, nós não confiamos no pai, nós não acreditamos no pai. E ele está sempre de braços abertos para nós. E aí aquele pai, quando chega seu filho, tamanha a sua emoção, ele chora, ele se emociona, eles se abraçam, eles, num momento de muita alegria no seu coração, ele fala assim, meu filho estava morto e reviveu. Ele voltou para casa. Ele está aqui comigo. Mate o melhor dos novilhos. Vamos dar uma festa. Vamos fazer algo extraordinário. Porque ele é meu filho. Ele é o filho qual eu amo. Os caminhos que nós tomamos muitas vezes podem desagradar o nosso pai, sim. Mas ele vai estar sempre esperando para dar uma festa quando a gente retornar aos braços dele. Nossas atitudes podem muitas vezes afastar-nos do nosso pai, sim. Mas o amor do nosso Pai eterno vai estar sempre ali, disposto a nos mostrar novamente que os braços dele, o aconchego dos braços dele, é o melhor lugar para a gente voltar. Abraão falhou. A promessa de Deus não. O filho falhou com o pai, mas o pai estava esperando
porque o pai sabia que ele iria voltar. Quantas e quantas vezes nós não nos pegamos chorando, às vezes pelo abandono do pai, tristes, às vezes por uma correção do pai. Quantas e quantas vezes nós às vezes tomamos caminhos a qual nós não queríamos seguir, não queríamos andar, porque o nosso pai terreno falhou conosco. Esses caminhos, esse direcionamento, hoje eu estou para falar para você que não foi culpa do nosso pai terreno, foi culpa nossa, porque nós perdemos a identidade de filho, nós não aceitamos a identidade do verdadeiro pai, e nós resolvemos aceitar que o diabo falou: você não é filho, você não é bem-vindo, você não foi aceito, você foi deixado de lado. Nós deixamos isso acontecer, porque o propósito de Deus realmente é que nós entendamos que não diz mais respeito a mim e ao meu pai aqui da terra. Havia uma necessidade, havia uma precisão para que o meu pai e a minha mãe fossem escolhidos por Deus para que eu viesse ao mundo. Porque o propósito que Deus tem para cada um de nós passa por eles, indiferente das atitudes, indiferente dos erros, indiferente dos acertos, a necessidade de Deus para o propósito da nossa vida passa por eles. A terceira história, a qual eu quero contar justamente agora, é a minha. Eu quero entrar um pouquinho na minha história. Eu venho de uma família do sul, onde é uma família um pouco tradicional. E minha mãe foi muito rebelde quando jovem. E aí ela queria muito sair de casa e os pais não queriam deixar. E aí ela fugia. Certa noite, não vou dizer nem num sonho de uma noite de verão, mas de um inverno provavelmente, porque eu sou de março. Ela vai para uma festa. E lá ela conhece um homem. E ali começa o propósito de Deus na minha vida. Não foi por acaso. Não foi à toa. Porque Deus tinha um propósito. Se ela não fugisse, eu não estaria aqui. Se ela não tivesse conhecido meu pai, eu não estaria aqui. Entende o propósito de Deus? Ele usa da maneira com que Ele quer, quem Ele quer. Mas o propósito que Ele tem para cada um de nós, vai cumprir. E aí nessa noite, depois de 9 meses eu estou aqui. No mundo, né? Porém, minha mãe é uma adolescente. Não entendia muito da vida. Não queria nada com nada também da vida. E aí, quando ela foi contar pro pai dela que estava grávida, imagina, uma família tradicional. Diz que ela apanhou tanto, irmãos. Ela apanhou tanto. Inclusive na barriga. Para quê? Para que ela abortasse. Quem protegeu? Pelo propósito dele. Não é pelo acontecido, é pelo propósito dele. Porque ele tem um propósito para cada um de nós. E aí, flui. Deus continua agindo, continua trabalhando. Minha avó também ficou grávida, olha que interessante. Minha avó também fica grávida. Quando eu nasci, pouco tempo depois, 3 meses depois, mais exatamente, nasceu a minha tia. Hoje nós brincamos até que nós somos irmãos gêmeos. E
Quando ela nasceu, pouco tempo mais adiante, a minha mãe resolve ir embora. E aí ela me deixa, junto com a minha avó. Fomos criados como gêmeos até mais ou menos uns 7 anos. Nós éramos idênticos assim, praticamente. Os dois branquelinhos, mesmo tamanho, mesma idade, tudo certinho. Até os 7 anos ela falava para todo mundo, é gêmeo. Para não ter que explicar. Ah, a mãe dele foi embora daqui. O sonho de uma noite de inverno foi embora daqui. Deixou ele comigo, não. E aí quando ela começou a tentar colocar na minha cabeça que, olha, você é fora da curva. Realmente você tem um propósito. E uma coisa que ela falava para mim, quando era pequenininho: filho, lá na frente você vai entender. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não entendia, mas enfim, lá na frente eu ia entender. E ela começa a falar: olha, você é filho de fulano. Você é filho, vou falar o nome da minha mãe, é Tânia, você é filho da Tânia. Você não é meu filho. Agora você imagina a avalanche de pensamentos na minha cabeça. Meu Deus, como assim? Com 7 anos eu descobri que eu não sou filho da minha mãe. Não sou filho do meu pai. Quem então é a minha família? A Tânia. E quem que é o marido da Tânia, gente? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu. Ele simplesmente não quis assumir. Ele simplesmente, em vez de assumir, ele sumiu. E aí vem aquele negócio: ah, tudo bem, ok. Agora eu quero saber quem que é meu pai. Agora eu quero entender quem que é meu pai. E aí começa uma busca incessante de um adolescente passando para jovem, todos os dias dos pais ali, sofrimento. Meu Deus, todo mundo com seu pai, todo mundo tem a sua experiência ali com seu pai, todo mundo aqui. Puxa vida, por que comigo? Começa a imaginar quem é o meu pai. Começa a imaginar pessoas, o formato, começa a me olhar no espelho. Eu acho que ele é assim, eu acho que ele é assado, porque posso ser parecido com ele. Surge uma semelhança entre um outro pai. Eu tenho uma pintinha no braço. E surgiu um cidadão lá que tinha uma pinta no braço assim também. Ah, então eu sou filho dele. Ah, sou filho dele, porque tem mesmo sinal. Eu não entendia os sinais que Deus estava dando para mim. Eu esperava um sinal humano. Eu esperava um sinal que viesse ali para que eu conseguisse enxergar, para que esse é meu pai. Mas não era. E aí vou crescendo, continuo. Passo minha adolescência toda sem entender. Promessas vazias. Ah, eu sei quem é seu pai, você vai ver seu pai foi estar em tal lugar, seu pai está em isso, aquilo, aquela expectativa aumentando dentro do meu coração, e cada vez que passava, chegava o dia dos pais e meu pai era um sofrimento. Aí conheci a Lu, pessoa maravilhosa. E aí ela deu a oportunidade de eu ser pai. Que legal, agora vou sarar essa ferida que está dentro do meu coração há muito tempo. Agora vai essa lacuna que abriu aqui, vai encher, vai preencher, vai ser tudo que aconteceu, todo o sofrimento, vou deixar de lado tudo isso todo choro, toda dor, todo dia dos pais é travado na minha vida, vou ficar de lado, porque agora eu sou pai. Eu sabia ser pai? Não, porque eu não aprendi a ser pai. Meu avô, infelizmente, era um pai rígido, mas infelizmente ele bebia. E a única coisa que ele ensinava era
na base da vara. Às vezes ele saía, ia para a cidade, voltava, bêbado. A gente cortava caminho para não ficar olhando para ele, para não enxergar ele, para que ele também não enxergasse a gente. Senão qualquer coisinha que falasse um pouco alto, falasse errado, fizesse algo errado, rígido. E eu não aprendi a ser pai. E não entendia também que tinha um propósito, que tinha um cuidado de pai. E aí quando chegou a minha vez de ser pai, eu queria fazer de tudo. Nossa, eu dava banho, eu arrumava o cabelo. A Lu não deixa eu mentir, tá ali. Eu fazia de tudo, agradava, mimava, estava errando. Porque pai não é só isso. Pai não é simplesmente deixar o filho bonitinho. Pai precisa corrigir. Pai precisa dar carinho, precisa dar amor, precisa dar afeto, precisa dar proteção, precisa dar direção. E a gente confunde isso. A gente erra porque nós não aprendemos. Eu não aprendi a ser pai. E assim vai acontecendo. Porém, chegou o dia dos pais. Vai ser só alegria. Vai ser só maravilha, porque agora eu sou pai. Engano. E a ferida que estava aqui dentro, todo dia dos pais, ela sangrava. Ela abria mais ainda. Não estava sarada. Até que eles resolveram, a Lu resolveu um dia, de tanto ver que eu sofria nesse dia, que chegava perto do dia dos pais, na semana do dia dos pais, ela disse que eu me transformava. Virava uma outra pessoa, eu me fechava, eu ficava no meu canto, não falava com ninguém, não falava quase com nada. Ela disse que eu mudava, me transformava. E aí então ela resolve pesquisar para saber quem que era o meu pai. Precisava de um conserto, precisava de um entendimento. E ela descobriu, junto com a outra minha tia, que meu pai fazia 3 anos que tinha falecido. Descobriram quem que era. Eu queria tanto ver ele. Nessa idade eu já tinha uma noção de que assim, sabe o que eu quero hoje do meu pai? Eu só quero dar um abraço nele e falar assim, obrigado. Obrigado porque você foi instrumento de Deus para que hoje eu estivesse aqui. Só queria isso. E aí, resultado, fazia 3 anos que ele tinha falecido. Aí eu começo a entender qual que era o verdadeiro propósito de Deus para a minha vida. Infelizmente, meu pai era envolvido com drogas, com bebida. Por que será que Deus me tirou? Não permitiu que eu vivesse com ele? Porque o propósito dele não ia se cumprir se eu continuasse. A minha mãe não queria assumir uma família. Tanto que eu tenho 3 irmãos, todos de pais diferentes. Se eu continuasse com ela, eu não ia entender o propósito de Deus. E aí, certo dia, em um momento de oração no monte, eu ia para o monte orar. Entendi, compreendi que Deus é a nossa direção. E aí, mas eu ia buscar, mas era um vazio. E eu ia, ficava lá 1, 2 horas e nada. 1, 2 horas e nada. Até uma pessoa que eu nunca tinha falado da minha história para ela, chegou para mim, me abraçou e começou a falar: filho, filho, filho. Foi eu que não permiti que você fosse naquela direção. Foi eu que te tirei do meio de um lugar
aonde você não seria ninguém. Foi eu que te coloquei num lugar aonde o meu direcionamento, o meu cuidado fosse possível para a sua vida. Foi eu que estava com você em todos os instantes, em todos os momentos. Na minha adolescência, uma vez eu experimentei algo, mas foi bebida, irmãos. E eu bebi, saí, vou aprontar, minha mãe fez, eu também quero fazer, caramba. E aí saímos, os primos, aqueles primos adoidados, sabe? Que todo mundo tem aqueles primos doidos assim. Vamos beber. E foram. Aí, eu bebi de uma maneira que onde imagina, eu deitei embaixo, eu e meu primo deitamos embaixo de uma marquise de uma farmácia e a gente dormiu ali. Quando eu acordei, eu me dei conta que aonde eu quero levar a minha vida, para que rumo eu quero levar a minha vida, eu não quero isso para mim. Eu não quero esse direcionamento. Mal sabia eu que esse medo que veio dentro do meu coração já era o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus com a minha vida, para que eu não tomasse caminhos diferentes. Tive oportunidades de amigos experimentando drogas agora e eu não queria porque eu tinha medo. Era o temor de Deus no meu coração, porque Ele tinha um propósito para a minha vida. Quando que eu fui entender isso? Lá na frente. Lá na frente você vai entender, filho, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Minha avó era muito sábia. E aí, quando eu começo a entender que a minha vida não dependia das ações do meu pai, do direcionamento do meu pai, da proteção do meu pai, terreno, mas sim do meu pai do céu, eu comecei a entender a identidade de filho. Aí eu comecei a entender que quem cuida de nós é Deus. Aquele que direciona a nossa vida é Deus. Aquele que está conosco em todos os instantes é Deus. Oh, o amor do Pai verdadeiro. Ele preenche realmente o nosso coração. E Ele enche de uma forma que a gente não consegue explicar. A gente não consegue falar, expressar, porque é muito grande. E aí é esse amor, é essa paternidade que começa a encher na nossa vida, que começa a preencher as dores, começa a sarar as feridas, começa a fazer com que a nossa vida tenha sentido. E aí você começa a olhar para trás e dizer, poxa vida, sabe lá quando meu avô estava batendo na minha mãe? Olha, quem estava lá comigo? Sabe lá naquela noite também, onde meu pai e minha mãe, única noite que se viram assim? Deus estava comigo. Não se tratava sobre eu e meu pai. Não se tratava sobre eu e minha mãe, mas sim sobre o plano que Deus tinha para a minha vida. Muito tempo da minha vida eu me senti órfão. Muito tempo da minha vida eu me senti deixado de lado. Me senti abandonado. Me senti como se fosse às vezes um lixo. Minha família, minha avó teve 11 filhos. Então quando você descobre que você não é filho, automaticamente você se retrai. Você fica de lado automaticamente. Você fica sentindo o patinho feio. E assim foi comigo. Mas até eu entender que, puxa vida, eu sou o filho daquele que criou todas as coisas. Eu não sou qualquer um, não. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho do verdadeiro Pai. Eu sou filho do Pai
pai protetor, do pai carinhoso, do pai amoroso, do pai que direciona, do pai que dá afeto. Eu restaurei a minha identidade como filho. E aí eu consegui viver como pai. Aí eu consegui passar realmente, transmitir realmente o que é ser pai. Como é sentir o amor do pai? Como é sentir o carinho do pai? Porque aí eu passei a viver o amor do pai. Engraçado, hoje com 45 anos, fui preparar a mensagem. Tudo bem resolvido na minha vida, está tudo bem. Eu posso falar disso com propriedade. Sabe aquele pai que corrige? Deus me mostrou que não era bem assim. Filho, não é bem assim. Tem pontos ainda que você precisa ajustar. Tem pontos ainda que você precisa sarar. Tem pontos ainda que precisam ser colocados no seu devido lugar para que você continue entendendo essa paternidade que eu tenho contigo. Para que você continue sentindo o amor que eu tenho contigo. E algumas dores vieram. Alguns sentimentos vieram, algumas sensações vieram. E ao mesmo tempo que a ferida sangrava, Deus curava. Ao mesmo tempo que o sentimento ruim voltava, Deus aconchegava de novo nos seus braços. Por que, Pai? Por que, Deus? Eu estava tão bem. Eu estava me sentindo tão bem, tão resolvido, muito bem resolvido. Porque o mundo é órfão do Pai verdadeiro. A igreja tem órfãos do Pai verdadeiro. Tem pessoas que ainda não entenderam a sua verdadeira identidade de filho. Pessoas que ainda não compreenderam e estão buscando culpar os erros do pai, as falhas do pai, o pecado do pai por decisões que nós tomamos. Quando na verdade o que Deus precisava do nosso pai e da nossa mãe era só o DNA deles. Era só o DNA deles, porque o restante era com ele. O propósito é dele. A proteção é dele. O caminho que ele tem direcionado para cada um de nós é dele. Não depende do nosso pai. Mas nós somos humanos. Temos sentimentos. E isso faz com que nós entendamos um outro lado. Nós venhamos a enxergar somente o outro lado. Mas existe um culpado por isso. Quem que quer colocar dúvida na nossa paternidade? Satanás. Sério? Não acredita? Coloca aí para nós Mateus 4, do 1 ao 3. Satanás é aquele que quer fazer com que nós não entendamos a nossa identidade de filho. Ele quer que nós coloquemos em dúvida que nós somos realmente filhos de Deus. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito. Quem levou Jesus ao deserto? O Pai. Por quê? Ele conhecia o filho. Ele sabia das capacidades do filho. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és. Quantas e quantas vezes você não escutou? Se és filho de Deus realmente? Se és filho de Deus realmente, vá por esse caminho. Vá por aqui.
de certa forma ele vai acabar te tirando de lá. Faça isso, tome essa atitude, faça isso errado. Se você é filho de Deus, pode fazer o que você quiser. Faça o que você quiser. Se és filho de Deus, Ele quer colocar em dúvida a nossa identidade de filho de Deus. Ele já tentou lá atrás. Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão, porque ele estava com fome. O seguinte. Pode pôr o seguinte, por favor. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem. Vamos ler todos juntos? Mas da boca de quem? Da boca de Deus. O propósito de cada um de nós, ele vem da boca do próprio Pai. O caminho para cada um de nós, ele vem direcionado pelo próprio Pai. For para o deserto, Deus vai estar com você. Em todos os momentos Ele esteve com você. O diabo quer que você não entenda que você é filho de Deus. Ele quer que você duvide realmente disso. Ele quer que você pense que você não é merecedor daquilo que Deus tem preparado para você. Ele quer que você realmente assuma isso, que você não é capaz de chegar a lugares aonde você nem imaginava chegar, fazer coisas que você nem imaginava fazer, porque Ele quer colocar em dúvida realmente. Mas se você foi por caminhos errados, andou pelo deserto, foi o próprio Deus que permitiu, para que você entendesse realmente que você precisava somente dEle. Eu entendi isso, eu compreendi isso. Eu precisava apenas do DNA do meu pai e da minha mãe, porque eu iria ter em toda a minha vida o verdadeiro Pai, preenchendo tudo aquilo que precisava preencher dentro de mim. Nós vimos na Bíblia, a história de um pai que falhou ao mandar o seu filho para o deserto. Nós vimos na Bíblia a história de um filho que errou pedindo toda a sua herança, tomando as suas decisões. Mas nós vimos que o pai estava ali, esperando ele de volta. E nós vimos na vida a história de um rapaz que foi abandonado pelos pais, deixado de lado. Não vou dizer para morrer, porque tinha um lugar para ficar. Bíblia e vida. Talvez essas histórias se assemelhem um pouquinho com a sua. Talvez essas histórias não sejam bem dessa forma, mas a atitude do pai, a ação dos pais terrenos, possa ter causado uma ferida dentro de você, possa ter colocado em dúvidas a sua identidade de filho realmente. E isso tem te paralisado de uma maneira que você muitas vezes não entende. Porque muitas áreas da nossa vida não vão para frente, não progridem. Porque em certas áreas da nossa vida não fluem da maneira com que a gente espera. Porque nós parece que vivemos sempre num mundo de derrotas. É porque Deus hoje vem aqui para mostrar, se viu, não depende. Não é sobre você e seu pai, mas sim sobre o meu plano para você. Sobre o que eu tenho preparado para você. E o que eu tenho preparado para você é bem maior e melhor do que você espera. Então hoje Ele nos traz aqui para dizer assim: é hora de sarar essas feridas. É hora de você parar de deixar isso direcionar os seus passos, os seus caminhos. É hora de parar de deixar isso direcionar as ações que eu tenho na sua vida. Você tem paralisado isso, você tem paralisado isso, você tem usado isso como uma muleta, muitas vezes. Ah, mas eu fui abandonado.
mas o meu pai era rude demais. Meu pai me abusou. Meu pai não merece. Mas o verdadeiro pai foi aquele que te permitiu estar aqui hoje. O verdadeiro pai foi aquele que fez você dar passo a passo aonde ele estava ao seu lado. Foi aquele que fez você chegar até aqui. Para que hoje você saia daqui na certeza de que você é filho, que você é filha de um pai verdadeiro, de um pai realmente que te ama e que quer ver você vencer. Mas não é só vencer em uma, duas áreas, não, é em todas as áreas da sua vida. É alcançar sonhos, alcançar projetos que você jamais imaginou que iria alcançar. É chegar a lugares aonde você jamais imaginou que iria chegar. Para isso Ele está falando hoje. Deixa de lado as feridas. Traga as feridas ao altar do Senhor. Entregue as suas dores ao altar do Senhor, que eu vou cuidar. Traga as feridas ao altar do Pai. Coloque hoje todas as suas lágrimas ao altar do Pai. E entenda de uma vez por todas que você é filho, que você é filha. Se coloque de pé.